Bem-vindo a mais um episódio do Náutica Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio 8 no site, vambora. Ter filhos virou moda de direita? Explica pra gente, por que ter filho virou de direita? Os caras só querem breed, entendeu? Essa é a nova tendência de direita nos Estados Unidos, pelo menos. Enfim, essa Madeleine Kearns aqui, ela fez um artigo bem interessante que ela foi na conferência pró-natalismo, pró-natalidade. Cara, doideira isso, né? Exato. E ela relatou, assim, o que ela encontrou lá e ela faz responder... O artigo é meio que por que virou uma coisa de direita, né? Por que não é uma coisa de esquerda? Por que não é uma coisa de todo mundo? Coisa. Por que precisa ser político, né? Enfim. E aí ela relata aqui que aconteceu a conferência... Em inglês seria tipo Annual Natalist Conference, entendeu? Natal Conference. Então é uma conferência de Natal no sentido de natalidade, de partos, assim, de ter bebês. E aí ela relata, assim, o que ela encontrou lá. Primeiro, que ela encontrou manifestantes. O artigo é bem longo e tal. Ele fala muito sobre, tipo, o que ela viu e tudo mais. Então a gente vai passar rápido. Mas, primeiro ela encontrou 10 manifestantes usando máscaras cirúrgicas. Todos aparentemente na faixa dos 20 anos. Segurando cartazes que diziam: não aos nazistas em Austin. Natalismo é nazismo. E quando me viram chegando, vários membros gritaram: nazista. E aí, enfim... E aí ela falou com uma das pessoas, né, que era uma pessoa de 20 anos, que fazia parte do Estudantes para uma Sociedade Democrática, que falaram que acho que todos que vieram a esse evento, que estão vindo, sabem o que estão fazendo aqui, respondeu ele. Esta é uma conferência de ideologias neonazistas, eugenistas, racistas e pseudocientíficas. Então, e aí depois ela fala como que não é exatamente isso, né, a conferência foi criada por um cara mormon, pai de 6 filhos, etc., que acha que a taxa de fertilidade dos Estados Unidos está baixa. Ela tá na mínima histórica de 1,6, a do Brasil, se eu não me engano, tá por aí também, tá um pouco mais baixa. Um pouco mais baixo. E que, enfim, poucos negam que as consequências para a sociedade disso seriam terríveis, né? Mas ninguém sabe o que fazer ao respeito. Então, caso você não esteja por dentro, o que tipo de consequência é terrível, né? O mais óbvio de todos é todo o aparato estatal e o sistema de previdenciário, ele tem a tendência de não funcionar se tiver mais gente velha do que gente jovem. Então, esse é o óbvio. E tem várias outras consequências ruins de você ter poucas pessoas jovens. Você mercadológicas até, retração da massa consumidora e da massa que opera produtora também, né? É uma retração econômica. Você tem menos inovação, porque os jovens que, em geral, movem inovação. Inovação de todas as formas possíveis, não só tecnológica, mas tipo social, sabe? De filosofias, esse tipo de coisa. Pensamento e, no geral, é aquela sensação de que a sociedade está envelhecendo pode também trazer tom de pessimismo, decadência. É muito comum, né? Tem uma interseção muito grande entre crise de natalidade e decadência política, civilizacional. E ninguém quer isso, né? Ninguém quer essa sensação. Você não quer que o teu filho viva numa geração menor do que a sua, via de regra, né? Exato. Pelo menos você não deveria querer isso. Enfim, então poucos negam que as consequências serão terríveis, sabe? Então tanto na esquerda quanto na direita ninguém discorda. Só que ninguém sabe o que fazer a respeito. Então a Casa Branca do Trump tem solicitado ideias para como aumentar o número de filhos, desde bônus para quem tem um bebê, até programas financiados pelo governo, que ensinam as mulheres a reconhecer quando elas estão ovulando, né? Seria meio que uma tática para, tipo, aumentar a efetividade da fertilidade, enfim. Outros países já fizeram políticas natalistas, como a Itália, a Grécia, a Hungria, talvez seja o mais famoso, que fracassaram, sabe? Então, no caso da Hungria, se eu não me engano, foi o Viktor Orbán, né, que é um cara conservador, ele tava dando muitos subsídios para as mães, assim, diminuindo o imposto de mãe com múltiplos filhos. Tinha muito... O benefício, se eu não me engano, era a dedução de imposto de renda para mães de mais de 3 filhos, se eu não me engano. Exato. E aí isso funcionou para melhorar um pouco a natalidade, mas depois da pandemia abaixou de novo, continuou abaixando. E ninguém nunca conseguiu ir do sub 2 filhos por mulher para acima de 2 filhos por mulher. Ou seja, superar a taxa de, como chama em inglês? De reposição. De reposição, né? De seres humanos. Exato, porque cada casal precisa ter pelo menos 2 filhos para manter o número igual. Na prática a taxa é 2,1, né? Porque 5% das pessoas morrem antes de conseguirem ter filhos, sabe? Então, isso é para manter a população estável. 2,1 é para manter a população sem subir nem abaixar, para manter estável. Menos do que 2,1 ela já começa a abaixar, entendeu? E aí, por exemplo, se a taxa de fertilidade for de 1, que na Coreia já tá sub 1, você vai diminuir, cada geração vai ser diminuída pela metade, entendeu? Então, sei lá,
se a geração lá da geração Z no Brasil, por exemplo, tiver tido 50 milhões de pessoas, eu não acho que deve ter chegado a tudo isso, deve ser do menos. Mas os filhos da geração Z vão ter, tipo, 25 milhões, sabe? Então, tipo, na medida que a sociedade vai andando, ela vai meio que diminuindo pela metade o número de pessoas. Por geração. E não é tão radical assim porque, cara, tem um efeito agregado das gerações passadas também, então os boomers, eles ainda estão vivos, sabe? Então demora pra você ver os efeitos dessas coisas, sabe? Exato. Os lugares que já vivem, né, a experiência da diminuição populacional são leste europeu e Japão. É Extremo Oriente, né? Coreia, mas era mais sutil, porque naquela... Exato. Porque a taxa de fertilidade dele estava abaixo de 2, mas não estava tão abaixo de 2 assim. Sim. Ela caiu vertiginosamente nos últimos anos. E aí é uma coisa perigosa, que é um problema que acelera, tipo, ele começa e ele vai piorando, né? Problema. Se você enxerga como um problema, né? Você tem a opção também de não enxergar isso como um problema. Mas eu acho que qualquer pessoa de bom senso vai enxergar isso como um problema. Espero que sim. Espero que todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo reconheçam que isso é problemático. Então é um problema que ele começa devagar e acelera. O que são os tipos de problema mais desesperador, né? Porque também quanto mais você cai em termos populacionais, mais fácil para você reerguer. Então... Exato. É uma areia movediça, né? E aí, enfim, o objetivo dessa Natal Con é justamente inventar maneiras melhores de fazer que as pessoas tenham mais filhos, sabe? Só que aí justamente entra a questão que eu acho que é o que a gente tem que discutir nesse vídeo, sabe? Que é por que isso virou uma coisa de direita, sabe? Por que ter filhos virou uma coisa de direita? Porque isso é péssimo, né? Isso não deveria ser uma coisa política e... Deveria ser natural, né? Oi? Deveria ser natural. Exato, deveria ser natural. E os próprios organizadores desse Natal Con meio que reconhecem isso, sabe? Que isso é uma coisa ruim. Então, por exemplo, e as pessoas meio que discordam em tudo, desde estrutura familiar, né? Então, qual seria a discordância? Seria, sei lá, poligamia versus monogamia. Esse é o tipo de... Porque essas pessoas no Natal Con são meio birutas, assim, né? Não, Papéis de gênero, sabe? Alguns caras vão ser mais tipo, ah, não, a mulher tem que ficar em casa. E outras pessoas vão ser tipo, ah, não, a mulher tem que trabalhar e conseguir ter filhos de qualquer maneira. Essa coalizão dos natalistas nos Estados Unidos é bem engraçada, né? Porque tem esses tipos muito tradicionais, religiosos. No Brasil a gente só tem essa expressão, né? Se é que tem, né? Não tem exatamente conferência de natalismo no Brasil. Acho que nem chegou perto. Eu acho que ninguém fala sobre isso ainda. Sim. Mas nos Estados Unidos também tem a ala meio futurista, tecno-otimista, mistura com ideais de colonização do espaço e povoamento que é o Elon Terra. Musk, né? O Elon Musk. O Elon Musk seria o arquetípico, né? Então ele é 100%... Ele é natalista, mas ele é futurista, progressista. Ao invés de ser conservador. Exato. Então, se ele pudesse ter úteros à disposição e um cientista à disposição também para acertar a codificação genética do bebê dele, ele só faria 100 mil filhos, assim. Sim. E fertilização in vitro, também é um tema que, sei lá, católico tradicional vai discordar do Elon Musk, né? Que ele tem 14 bebês de múltiplas... Tipo, o Elon Musk, ele é um pronatalista e um católico tradicional também é um pronatalista. Só que a visão do católico sobre o que o Elon Musk tá fazendo vai ser tipo, pô, mano, tá fazendo tudo errado. Ele tem múltiplas mulheres, ele não cuida dos filhos dele propriamente dito, tipo, não casa, né? Ele não casa com as mulheres e todos os filhos dele são fertilização in vitro, tirando, tipo, sei lá, os 2 primeiros, assim. Enfim. Mas todos eles se unem na crença de que bebês são bons e que o mundo precisa mais deles. E aí, o site declara: a conferência pró-natalista, né, não tem outro objetivo político ou ideológico além de um mundo em que nossos filhos possam ter netos, sabe? No entanto, é difícil ignorar o fato de que a maioria dos palestrantes era politicamente de centro-direita. À esquerda, o natalismo é frequentemente visto como uma forma de intolerância. Comentaristas liberais argumentam que se trata de um projeto nacionalista para, aqui traduziu como procriar pessoas, mas em inglês estava outbreed, né? Então, tipo, sobreprocriar, sabe? Procriar mais do que pessoas de outras partes do mundo. Então a ideia seria, tipo, a crítica da esquerda seria o seguinte: se trata de uma conspiração racista ou eugenista para gerar mais bebês brancos e geneticamente perfeitos. E aí a esquerda continua, argumenta que é antifeminista, né? Porque parem de dizer o que as mulheres têm que fazer. Ou, no extremo, uma forma de violência contra as mulheres. E aí o Bryan Caplan, que enfim, eu não sei muito quem é esse cara, mas aparentemente ele é o fundador, né? Não, mentira, nem é o fundador, mas ele falou que é basicamente inevitável que o natalismo seja visto como de direita. Por quê? Porque discorda de 2 correntes de esquerda. Primeiro, o ambientalismo, que em sua forma dominante postula que a população já é alta demais e deveria diminuir, né? Logo, natalismo é uma coisa ruim, porque afeta o meio ambiente, etc. E o feminismo. Porque, na visão do Bryan Caplan, ao você ser um natalista, na verdade, você está elevando o status das mulheres tradicionais e dizendo que, no mínimo,
deveria ser igualmente bem valorizado socialmente, a mulher ser uma mãe, dona de casa e ter um sucesso profissional, sabe? Ser, tipo, CEO, sabe? Esse tipo de coisa. E aí, isso vai contra algumas sensibilidades feministas. E aí, enfim... Cara, esse artigo ele é longo e ele é bem interessante, assim, e aí fala que tem personalidades meio de direita que falam sobre isso, né? Tem o Trump tá falando agora, o Elon Musk fala disso, o J.D. Vance, né, que é o vice-presidente americano, fala disso. E aí, a mídia liberal tem visto isso como sendo um poço de esgoto da extrema-direita, né? E aí aqui tem um artigo da revista chamado The New Yorker, que é justamente falando, pró-natalismo não é uma solução, é um problema, sabe? Não precisamos de mais bebês de Elon Musk, precisamos de justiça reprodutiva. E aí, se você entra na matéria, você vê que, por exemplo, eles falam dessa mulher que era venture capitalist, que é a Simone Collins, que é, tipo, líder nesse movimento, que é um grupo que é, tipo, uma pessoa muito louca, assim. Uhum. E aí, ela tem 5 filhos, só que aí as pessoas, de novo, criticam ela por ser meio... sei lá, por ter filho baseado em fertilização in vitro, e eles escolhem os embriões que têm, tipo, os marcadores genéticos supostamente mais associados à inteligência, né? Uhum. Que, tipo, até que funciona uma forma de eugenia. Isso é uma forma de eugenia. E aí, eu acho engraçado aqui que nessa matéria eles criticam a Simone Collins porque ela se veste igual, tipo, um Quaker do século XVIII, sabe? Exato, é literalmente isso. Então, tipo, um vídeo da CNN filmado na NatalCon mostra Simone de vestido e touca como um Quaker do século XVIII, mas sem as crenças igualitárias, né? Ou seja, tá falando que ela é tipo um Quaker, só que pior. Porque o Quaker, ele ainda era meio progressista, sabe? Genealogicamente, o Quaker é o antepassado da revista New Yorker, né? Enquanto a Simone Collins tava só apropriando a estética antiga desses antepassados. É hilário, né? Eles têm um canal muito maluco aqui no YouTube. E, cara, eu acho engraçado como todo esse debate natalista meio que tá surgindo nos Estados Unidos ao mesmo passo que eu sempre falo desse chinês maluco, tá falando sobre edição de embriões, sabe? Eu acho que é inevitável que essas coisas por caminhos separados acabem não convergindo necessariamente, mas chegando ao mainstream, sabe? Sim. Porque é aquilo, esse caso da Simone e do Michael Collins, eles têm lá, eles geram os filhos e eles... Isso é muito anticristão, tá? É muito anticatólico, principalmente. Mas eles meio que selecionam o que seria o melhor. Mas eu acho que, em outro nível, eu não concordo, tá? Mas eu acho que existe um debate ético sobre, tipo... Se você tem a possibilidade de escolher, né? Sim. É porque isso era uma assunção que não existia em tempos mais primordiais. É tipo... Você ia ter o bebê que você tivesse. Dado que agora você tem o poder de escolher e de melhorar, isso não é meio que um imperativo ético, sabe? Sim. Aqui, só pra vocês verem, a matéria mais famosa é essa aqui, que em inglês ficou Meet the Elite Couple Breeding to Save Mankind, né? Então, tipo, conheça os casais de elite que estão procriando para salvar a humanidade. Que, enfim... Essa foto é hilária, né? Aí tem a foto dos dois aqui, né? São dois caras esquisitos, assim, entendeu? E eles são esse pessoal meio de tech. E aí aqui... Tinha uma foto que eu tinha pegado que era pra mostrar ela usando uma roupa meio de puritano, assim, ou de Quaker, sabe? Dos Estados Unidos, tipo... Bro, que é isso, mano? Sabe? Sim. Mas enfim, Sim, eu acho que isso é uma discussão interessante. O próprio New York Times fez uma matéria recentemente que não era nem o caso eugênico de tipo, nossa, você tem que ter filhos perfeitos, assim, sabe? Você tem que otimizar pro seu filho ter 2 metros, ter um QI de 150, Isso vai acontecer, mano. Mas o New York Times tava botando uma matéria que é tipo, pô, se você puder escolher entre você ter um filho com uma doença genética horrível ou um filho que só vai ser saudável, sabe? Sim. E aqui, o chinês lá, que a gente sempre mostra aqui, o Zhang Kui He, ele foi preso na China por editar bebês humanos, né? Só que ele teve uma conquista associada ao tema também, porque ele conseguiu erradicar a AIDS infantil, em termos de edição genética. Então, tipo... Tinha AIDS na China? Eu não sei, pouco, aparentemente. Cara, eu não sei nem dizer se os bebês eram chineses, né? Mas isso definitivamente não foi pra frente, não virou um programa estatal. Mas ele conseguiu curar a AIDS em 3 bebês. Com edição de genes. Então, é aquilo, se você tem o poder de fazer isso, eu não me importo. Eu quero que, o bebê tem que ser da forma mais natural possível. Ele vai nascer com HIV. Sim, mas eu já vi um argumento interessante de que... E, enfim, eu posso estar falando merda, tá? Então, se alguém aí for obstetra, me corrijam.
que, aparentemente, mulheres que nascem de cesariana têm uma tendência maior a não conseguir ter parto sem ser cesariana, sabe? Tipo, não é mecanístico, é probabilístico, entendeu? Então, tipo, num grupo de 100 mulheres que todas nasceram de parto normal, tipo, sei lá, 10% não vai conseguir ter um filho com parto normal e vai precisar fazer uma cesariana. Só que dentre as mulheres que nasceram com cesariana, tipo, 20% vai precisar ter filho com cesariana, sabe? E aí a tendência ao longo das gerações seria que você ia cada vez mais aumentando a porcentagem de pessoas que precisam nascer com cesariana. O problema é que, sei lá, se a gente tiver uma grande reversão civilizacional, sabe? Cesariana seria difícil de fazer, e aí a mesma lógica se aplicaria pra fertilização in vitro, né? Você sabe que o Brasil é, tipo, a capital mundial da cesariana, né? Sim. Tipo, aqui é... Você nasceu de cesariana? Sim. Eu também. Porque eu não nasci no dia certinho. Entendi. Eu nasci adiantado. 3 dias. Mas eu acho que a maioria das pessoas da nossa geração nasceram de cesariana. Só que também. tem um grupo das pessoas que nascem cesariana que precisam nascer de cesariana, né? Sim. E essas características que fazem a pessoa precisar nascer de cesariana são hereditárias. Quadril, eu acho. Quadril, eu acho que é a tendência do bebê, tipo, ficar de cabeça pra baixo no parto. Exato. Faz sentido isso. Sim. Mas é a mesma lógica que se aplicaria pra fertilização in vitro, sabe? Então, tipo, no caso da Simone Collins, eu já vi uns podcasts deles porque eles falam algumas coisas interessantes sobre essa questão da natalidade, né? E ela é mais velha pra ter uma quantidade absurda de filhos, eu acho que ela tem, tipo, 35 anos. E todos os filhos que ela teve com o marido foram fertilização in vitro, porque aparentemente ela não é tão fértil assim. E ela... entendi. Entendeu? Então, tipo, dado que ela tem a genética de não ser fértil, não ser tão fértil, ela vai passar à frente a genética da baixa fertilidade. Então, cara, isso é meio... provavelmente as filhas dela... também vão tender a precisar de fertilização. Cara, isso é meio blackpilling. Isso é total blackpilling, né? Mas isso é muito comum em cachorro, né? Cachorro de exibição... é verdade. Cachorros que valorizam tamanho de cabeça, tipo bulldogs ou... Eles nascem com cesariana. Via de regra sim. Caraca. Pugs, são aberrações, né? A coisa vai ficando cada vez mais artificial e mais cara também, né? Você ter um cachorrinho desse aí é caro pra caralho. Por isso que eu tenho meu vira-lata de ferro. Exato. Enfim, por isso que eu tenho um cachorro que, apesar de não ser um vira-lata, na prática é um vira-lata em espírito, entendeu? Mas é isso, né? E aí, a grande parada é, cara, por que isso é uma coisa meio de direita, assim, né? Isso é tão curioso. E aí, por exemplo, a mulher fala, 3/4 das pessoas eram homens, né? Porque, de novo, dado que é uma preocupação... Isso ajuda a entender. Isso é uma preocupação meio autística, right-coded, sabe? Naturalmente vai ter muito mais homem do que mulher, né? Eu acho que é porque também tá muito cedo, né? Eu acho que tipo, tá apesar de também. você... É hilário, né? O que levaria um homem solteiro aí nessa porra dessa conferência? Então, a mulher tava falando que tinha gente que tava... Querendo arranjar o casal, sabe? E o organizador da conferência falou, tipo, cara... A conferência que a gente tinha feito no ano passado, né? 2024, sei lá. Alguns casais se formaram, então vamos tentar estimular isso, né? Porque se você formar casal na conferência de natalidade, presume-se que garantido. O casal vai ter um interesse em ter múltiplos filhos, sabe? Não, e já é um interesse comum, né? Eu acho que ter filho já diz sobre várias outras escolhas, assim, né? Em qualquer uma das duas canaletas possíveis você tá. Se você, tipo, tecno-entusiasta, futurista, ou se você é um tradicionalista cristão, se você encontrar uma mulher que tá nessas duas canaletas, cara, é bom sinal, assim. Mas, cara, eu penso muito sobre qual é o problema, na verdade, sabe? Tipo, qual é a conclusão que esses caras estão chegando? Porque o debate sobre os incentivos econômicos, e foi o que o Trump acabou por decidir, né? Ele vai dar um benefício de, acho que $5 mil pro terceiro filho, ou por filho. Não, mas eu acho que isso aí caiu, cara. Essa ideia caiu. Porque, puta, isso é uma ideia beyond horrível. Merda, assim, né? Sim. Tipo, cara, quem vai passar a ter um filho por causa de $5 mil, sabe? Tipo, $5 mil pode parecer muito dinheiro pra gente no Brasil, mas seria tipo $5 mil, tá ligado? Estados Unidos é tipo um mês de salário isso, né? Ou menos até, né? Tipo, seria $5 mil no Brasil, cara. Você ia meter um boneco por 5 balas? Não ia, tá ligado? Não ia. Ia ser um leve alívio, assim, mas tipo... Porra. Eu acho que é sempre engraçado. Sempre que a gente faz episódio sobre natalismo, as pessoas já comentam que, quantos filhos vocês têm? 12. Eu tenho 18 mil aí. Todos os inscritos do canal são meus filhos aí. Considero-os assim. Tem gente mais velha do que eu, mas isso é um detalhe. Mas, tipo, cara, políticas econômicas pró-natalidade não funcionam. Sim, então, aqui tem o gráfico da taxa de fertilidade da Hungria. Esse gráfico do Google, ele tá muito amplo, né? Então ele pega desde a época que a Hungria era um país comunista e tal. Porra, é foda. Mas o mais interessante é você ver a partir de 2010, né? Então a Hungria chegou num ponto baixo de 2011, 1.2, que é bem, bem baixo.
Aí eles conseguiram aumentar 1.3, 1.4, 1.5, chegaram até 1.6, só que aí começou a baixar e eu já vi nego falando que esses dados especificamente estão um pouco maquiados. E aí, se você vê 2023, 2024, abaixou mais e mais ainda, entendeu? Então, e a Hungria fez justamente isso, fez tentativa de benefício econômico, sabe? Isso eu acho uma coisa engraçada, né? Porque eu tuitei sobre isso recentemente, eu dei uma ideia bem pouco ortodoxa de como aumentar a fertilidade no Brasil, que foi isso aqui. Existe uma forma muito óbvia de resolver o problema da baixa fertilidade no Brasil. Só passa em concurso público quem tem 3 ou mais filhos. Juiz, 3 mais filhos. Procurador, 3 mais filhos. Petrobras, 3 mais filhos. Então, além do incentivo direto, aumentaria o status de ter famílias grandes. Então, tipo, hoje, o que essas pessoas que pensam mais e refletem sobre fertilidade, que é o caso aqui dessa mulher, né, e do marido dela, eles chegaram à conclusão de que, cara, não é econômico, sabe? Então, não é do incentivo direto econômico que você vai dar para as pessoas terem filhos. Tem muito a ver com status e... status, basicamente. Sim. Mas isso é uma coisa muito girardiana, né? Você vai Sim. mimetizar aquele que você admira, né? Quem tem mais status. A sociedade, ela é meio que movida. De certa forma, tá? Isso não é tão perfeito. Não é como se as elites mostrassem para as camadas mais humildes que elas precisam ser. Mas em grande medida isso é verdade. Sim. E tinha muita gente que... Primeiro, tem uns caras que não entenderam, né? Jogo do Tigrinho tem mais filhos. Bro. Jogo do Tigrinho tem que ser menos 3 filhos. Mas, e aí, algumas pessoas estavam, tipo, esse Daniel Vinícius estava, reduzir os custos ligados à maternidade também seria uma boa, sabe? É tipo, cara, eu entendo o impulso dele, só que isso já foi testado e isso não deu certo. E não foi só na Hungria, tá? Na Rússia também, teve alguns outros países. A gente tem um episódio no site, né? A gente tem um site chamado novosclássicos.com.br, www.novosclássicos.com.br, que a gente fez um episódio sobre as tentativas, as políticas de natalidade que o Putin tá aplicando, né? Então, a Rússia é a grande potência do leste europeu e é o país que tende a ser mais duramente punido, né? Entrar, tipo, descer do patamar das grandes potências globais daqui a 30 anos, provavelmente. Sim. Vai se tornar demograficamente irrelevante. Então ele tá sendo bem linha dura em relação a isso. E também era coisa da natureza de, cara, mulheres que têm mais de 3 filhos pagam menos imposto. Não funciona. Exato. Então, por exemplo, o Jonatas aqui falou, uma coisa que ajudaria muito seria o Estado oferecer serviços de fertilidade gratuitos. Não é, sabe? Israel é o único país desenvolvido que tem uma taxa de fertilidade alta, que é bem alta, é de 3, e Israel não dá benefício, sabe? Os Estados Unidos não dá benefício quase nenhum e tem uma taxa de fertilidade mais alta do que o Ocidente inteiro. E do que o Oriente também, sabe? Os Estados Unidos tem uma das taxas mais altas do mundo e é um dos que menos dá benefício pra mulher, sabe? E os Estados Unidos... exato. E a parada é que o imigrante nos Estados Unidos, que tem condição ainda pior, e via de regra, imigrante de todo país rico, são os que têm menos condições de ter filho, mesmo assim, persistem como os que mais têm filho. E é interessante, porque na medida que o imigrante ele vai sendo, tipo, de geração em geração, ele vai sendo aculturado na sociedade, ele vai tendo uma posição econômica melhor, ele tem menos filho. Ele tende a regra. Ou seja, tudo indica que não é dinheiro, é cultura. É cultural. Exato. E aí, tipo, no caso israelense, tem 2 fatores que são... Tem 2 teorias majoritárias, né? Tem a questão dos sectos religiosos e os caras que são adjacentes aos sectos mais tradicionais, que têm bastante filho e meio que conseguem ter um papel de relevância na cultura. É meio uma coisa que, tipo... É a parada da mimesis que você falou, exato, né? Você tem o judeu ultra-ortodoxo que tem, tipo, 7 filhos. E dado que ele não é totalmente excluído da sociedade, talvez um judeu totalmente secularizado lá em Israel não vai ter contato com um cara, tipo, Hared, super ortodoxo, mas ele vai ter contato com um cara que tem contato com um cara Hared. Mas a parada é que pra você desejar um bebê, você tem que ver o bebê. Você não pode desejar o bebê em teoria ou pelo rio do Instagram. Isso até funciona em alguma medida, tá? Eu acho que tem um argumento interessante pra isso, mas... você ter uma sociedade com muitos bebês na rua gera mais bebês, via de regra. E aí o Israel é uma sociedade que, cara, tá ficando mais tradicional, né? Tá indo mais pra direita. E aí é até engraçado, porque dentro de Israel tem mais de um grupo de judeu, óbvio, né? Tem o judeu Ashkenazim, né? Que é o judeu herdeiro, né, da tradição europeia, o judeu mais ocidental. E tem uma grande massa de judeus Mizrahim. E esses... são os judeus do Oriente Médio. Judeus do Oriente Médio. Os que sempre estiveram lá, sabe? Ou então os judeus que foram para lá há 500 anos e ficaram lá. Exato. E aí, esses caras são os caras sinistros de demografia mesmo. O judeu Ashkenazim, que é mais próximo da cultura europeia, sim, também demograficamente ele é mais irrelevante. Então, cara... tipo, dentro dos Ashkenazim que tem mais filho vai ser os caras Hared, né? Que exato. São os caras ultra-ortodoxos. Exato, assim. aí vai ser o cara racídico, né? Que é aquele maluco que usa aquele chapéuzão de pelo, tem 18 caudas
O cara que o filho tem o Dreidel, né? Ele é o cara muito tradicional. Esse cara aí, beleza, ele é tipo um Mormon, ele realmente vai ter muito filho. Sim. Mas os caras que estão tendo filho pra caralho em Israel são majoritariamente os judeus Mizrahim. Essa é uma das teorias, é a coisa da mimesis, da cultura, ter áreas de natalidade, você vê muito bebê na rua, porque, enfim, o Israel também paga lá pra ter esses caras mais... esses estudiosos da Torá. O Estado literalmente financia, se você for ser um estudioso da Torá, porque a ideia é, tipo, cara, a cultura e a tradição religiosa judaica tem que ser preservada, entendeu? Sim, então é meio que um subsídio cultural. Tipo, bizarramente comparado, tipo, a Lei Rouanet de Israel é você ser, tipo, Você virar um sábio racídico, né? Basicamente, assim. Então tem vários. Isso é muito comum em Israel. E esses caras têm filho pra caralho, que eu sei. Esses caras também têm políticas bem à direita, sabe? Eles não fazem parte do exército. É toda uma questão em Israel, assim. Exato. Tem um debate muito rico sobre isso. Enfim. E a outra teoria é a questão do... Cara, é uma sociedade em guerra, né? Sim. É a única sociedade que tá em guerra perpetuamente há mais de 50 anos agora, 70, né? 70 anos. Então, porra, as pessoas teorizam que talvez o perigo, a ameaça civilizacional... Porque no caso judaico é uma ameaça civilizacional mesmo, né? Sim. É a nível de tipo, pô, se os seus inimigos vencerem, você vai ser... vai ter o tratamento de um porco no abate, ou pior, entendeu? Sim. E aí eles estão sempre abertos, estão sempre ponderando sobre morte, vida, perpetuidade, fora o trauma do Holocausto. Sim. Isso também pode ter tornado a cultura judaica particularmente pró-natalidade, assim, né? A questão... E essa é uma teoria é o White Pill, e a outra é o Black Pill. Exato. O White Pill é tipo, é só cultura. Exato. É tipo, se você tiver gente com filho pra caralho na sua sociedade... Beleza, uma hora eventualmente você vai conseguir. E a outra teoria é só tipo, meu irmão, você precisa estar em risco existencial de ser aniquilado. Né? Exato. Você precisa tipo um preço de sangue pesado para que a tua sociedade reproduza. Eu achei interessante que o Google aqui abriu a comparação justamente com o Irã e com a Rússia, né? Então, por exemplo, o Irã, que era uma sociedade super tradicional, curiosamente... Foi a Revolução, né? Foi pro caralho mais ou menos na Revolução, né? Mas enfim... O Irã, que era uma sociedade muito tradicional, na metade do século XX, tinha uma taxa de fertilidade muito alta, você vê. Em 1960 era 7 filhos por mulher. Sem dúvida mais alto que o Brasil, isso, nessa época, né? E aí, beleza, continuou oscilando na casa de 7, aí teve a Revolução, em 79, que foi 6,5. E tem até esse meme, né, que é tipo, nossa, como as pessoas viviam no Irã antes da Revolução Iraniana, que era tipo... Era uma sociedade... Mulheres de minissaia. Mulheres de minissaia, nego ouvindo Beatles, sabe? Esse tipo de coisa. Era uma sociedade relativamente ocidentalizada. Tava ocidentalizando rápido. Aí teve a Revolução Iraniana, em 79. E aí manteve por alguns anos. Depois, a partir de 85, aqui o negócio colapsou. E hoje, o Irã, que é governado por uma teocracia islâmica há 40 anos, a taxa de fertilidade é 1,7, que é bem baixa. Aí a Rússia, enfim, o comunismo também era uma parada que destruía a taxa de fertilidade, né? Mas a Rússia, depois do fim da União Soviética, então, a taxa de fertilidade ficou bem baixa. Na década de 90 ficou muito baixa. Mas a Rússia tá vivendo dos piores momentos da sua história, né? Exato. Agora tá 1,4, sabe? E isso porque o Putin tá tentando muito, ele tá se esforçando muito, assim, né? E não consegue. Então, tipo, o Putin, ditador, autoritário, conservador, anti-LGBT, anti essas coisas, bota isso em prática, porque afinal de contas não tem quem impedir ele. Taxa de fertilidade, 1,4. Irã. Mano, teocracia islâmica, não dá pra ser mais conservador do que isso. Taxa de fertilidade, 1,7. Aí Israel, que é um país, tipo, que tem um lado ultraconservador, mas tem um lado ultraprogressista também. Tem. Tipo, Tel Aviv é tipo a capital gay do Oriente Médio, sabe? Não é uma briga muito difícil, né? Não. Mas sim, de fato não é. É verdade. Não, sim. cara, mas enfim, você é um cara que conhece muito mais da cultura gay do que eu. E sobre o Oriente Médio, cultura gay do Oriente Médio. Mas você não acha que Tel Aviv é tipo uma das maiores cidades gays do mundo, assim? É tipo São Francisco, Berlim, Tel Aviv, o Rio de Janeiro, se o Eduardo Paes... se o plano do Eduardo Paes der certo? Talvez seja uma das capitais gays do Mediterrâneo, assim. Deve estar disputando com pontes de eletrônica na Espanha, provavelmente. Entendi. E não deve ter nada muito parecido no meio do caminho, assim. Mas é isso. E tá dando muito certo, né? Então... E é engraçado, porque tipo, quem manda no Irã são as pessoas que têm... É o equivalente islâmico iraniano das pessoas que têm muito filho em Israel. Só que mesmo assim eles não conseguem. Não conseguem reverter. Ou seja, é um desafio muito difícil. Então, teve umas pessoas aqui que responderam também... E por falar a China também, né? Outro caso doido, né? Exato. Então, por exemplo, esse cara falou acabar com a cultura woke feminista, sabe? Tipo, não é isso. Porque no Irã não tem cultura woke feminista, sabe? Não. Vamos ver na China também, né? Então...
A China, todos os países do Oriente têm sofrido bastante com isso. A China... Olha isso, cara. 1,18, cara. A China fez um esforço, né? Esses ideais malthusianos que foram muito foi muito do que ajudou a impulsionar o discurso antinatalidade por muito tempo, né? Ao longo do século XX inteiro, essas vozes, elas rodeavam ali o ambiente econômico e tal, que é a ideia de que, cara, a humanidade, ela tá crescendo uma taxa maior do que a gente pode oferecer de recurso a ela, isso necessariamente vai gerar fome e destruição, eventualmente, né? Essa é a teoria do Malthus. E aí tem todas as correntes malthusianas no início do século XX, aí tem o neomalthusianismo. Mais tarde, ali nos anos 70, 80, e essa porra só pegou muito na Ásia. Que eram as economias que estavam ouvindo mais os especialistas, eu não sei, tal, meio que mais inserida no ethos do tempo. Toda a questão lá dos tigres asiáticos. E a China, a Coreia do Sul comprou pra caralho malthusianismo. Sim. Neomalthusianismo. E a China, em alguma medida, comprou. Em alguma medida, não. A China comprou essa porra. O caso sul-coreano. O caso sul-coreano é bizarro. Tipo, em 2022, e eu já vi o dado de 2023, é mais baixo ainda. 0,7, né? 0,8 na prática. Filhos por mulher, entendeu? Isso é... Ou seja, isso é tipo, cara, cada geração a sua população multiplica por... fica menos da metade, entendeu? Em breve o coreano do sul, ele vai ser o panda, né? Exato, ele das vai civilizações. entrar em extinção, entendeu? E no Japão tá péssimo também, 1,2, sabe? E na China tá 1,2 também. 18. Mas a parada da China é que a China obrigou as pessoas a terem menos filho por um tempo, né? A lei do filho único tem o quê? Uns 10, 12 Caiu anos. há uns 10 anos, eu acho. Tem uns 10, 12 anos a lei. Que caiu, né? Exato. E... cara, eles não conseguiram recuperar, entendeu? Os chineses entenderam que não, cara, malthusianismo é furada, a gente precisa voltar a crescer. E aí... então, até agora não tá... A gente tem que ver, né, se os chineses vão conseguir. Eu tenho a teoria, assim, né? Isso é uma das paradas que faz pessoas que são sinoceticistas, né? Sinocéticos, ficarem falando mal da China. Que, porra, a China é gigante, mas ela tá encolhendo. Rápido, vai encolher rápido. E em breve a China não vai ser tão impressionante quanto ela é hoje, assim como civilização. Sim. Beleza, mas eu acho que inclusive foi no post que você respondeu, eu tava falando sobre leis de divórcio na China. Exato. Os chineses estão fazendo uma aposta, cara, bem dura também, que é tipo dificultar o divórcio. Isso é literalmente o que o Red Pill chamaram de botar a mulher de volta pra cozinha, basicamente isso, né? Imagina se o Partido Comunista Chinês decide que, tipo, não, na verdade, o catolicismo tradicional só tá certo. E aí, ao invés de virar PCC ser o Partido Comunista Chinês, vira o Partido Católico Chinês. Então, é o tipo de merda que eles fariam, entendeu? Porque quem que vai falar não? Exato. Né? Se a briga agora é por demografia, eles vão ajustar lá a pirâmide de meritocracia deles. Sim. É aquilo, não dá pra saber exatamente pra você incentivar caras que são bons em promover a natalidade. Sim. Mas enfim, por que isso é uma coisa de direita, sabe? Acho que essa é a grande questão. Essa é a parada mais interessante. Por quê? Sabe? Cara, o maluco Mormon, o Mormon Adjacent, eu acho que ele falou de uma forma brilhante. Eu acho que tem a ver com direitos reprodutivos das mulheres, tem a ver com ambientalismo, e eu tenho a ver com o fato de que você tá num relacionamento heterossexual com filhos pode soar como discriminação para algumas minorias sexuais. Sim, eu sinto que, tipo... Então, eu acho que é um pouco isso, né? É meio que... A gente tá cada vez chegando à conclusão de que para as pessoas terem filho, principalmente o papel da mãe tem que ser valorizado socialmente, sabe? Uhum. Então, não é uma coisa econômica, é uma coisa cultural. Só que a cultura de valorizar mães, valorizar um casal heterossexual que tem filhos, ela é mal vista na esquerda, sabe? Porque você tá... Pô, isso é heteronormativo, por excelência, sabe? Isso é definição de heteronormativo. Que é tipo, a gente tem que... Tem todas as formas de ter casais diferentes, só que tem uma delas que tem que ser... O status dela tem que ser elevado, porque se esse status não for elevado, sim, a sociedade vai colapsar. E a esquerda fica tipo, não! Mas é isso, né? Só que, tipo, cara, eles... A esquerda vai... Sei lá, eu não... Pra mim é bem direto também, assim. É tipo... Hoje em dia, eu vou falar pelo que eu vejo nos jovens, né? Mas a coisa mais legal que você pode fazer não necessariamente já tá num relacionamento com a mulher e engravidar ela, né? Qual é a coisa mais legal que você pode fazer? Cara, você vai virar Você pode virar uma pessoa pansexual, intersexual. Isso é bem legal então, hoje em dia. Eu sinto que virar pansexual e intersexual é legal pros jovens bem progressistas, sabe? Que não são a maioria. Mas eles são os jovens mais legais de todos. Por enquanto. Mais ou menos. Não, eu a galera acho que... pan não é. Não. São weirdos. Sim, mas... Mas, tipo, eu sinto que uma coisa que pega muito também é... Pra mim, a coisa que é verdadeiramente mais legal pros jovens é você ter dinheiro.
Grana, pô. E aí, pra maioria das pessoas, qual é a melhor forma de conseguir alguma grana? É tipo, trabalhar, sabe? Você vai pra universidade, aí você trabalha, aí você, tipo, tenta subir na carreira e tal. E isso é visto como um ideal pra ambos os sexos, tanto pra homens quanto pra mulheres, sabe? Uhum. E aí, se você for uma mulher com 25 anos que vai resolver parar a tua carreira pra ter um filho, ou então dar uma parada bem brusca pra ter 2, 3 filhos, cara, você meio que vai prejudicar muito fortemente o seu status, sabe? Que é tipo, você não vai ter grana, você vai ficar dependente meio que do teu marido, sabe? Que aí vai abaixar mais ainda o teu status, porque você não vai ser a mulher independente, tá ligado? Eu acho que isso opera em vários níveis. Eu acho que tem a questão da mulher mesmo, o carreirismo, etc. E como isso, tipo, a posição de mãe, a posição de subalternidade, hoje é a visão que é passada. Mas, cara, eu acho que poucos brasileiros, millennials ou Gen Z, trocariam viajar com certeza pro Alagoas, ano sim, ano não, pra ter um filho. Eu não entendi exatamente o que você quis dizer. Você acha que nessa escolha o brasileiro escolheria filho ao invés de viajar pra Alagoas? Não, eu escolheria viagens nacionais, assim. Tipo, uma semana no Alagoas a cada 2 anos. Eu tô dizendo viagem no Alagoas é tipo, é uma viagem legal, mas não é extravagante. É uma viagem. Sim. Sabe? Não é tipo, porra, caralho, tu vai viajar pra Nova York, vai ficar hospedado lá na Quinta Avenida. Exato, tu vai ficar fazendo turismo na China por 6 meses, né? Sim. Coisa que nenhum de nós dois nunca fez. Sabe, tu só foi a China a trabalho. Tipo, sabe, você vai ficar na Europa fazendo muito. Não, eu tô falando coisa suave. Normal. Férias do brasileiro, classe média, justo. Fortaleza, final do ano. Beach Park. Sabe, coisas bem. Brasil, entendeu? Brasil. Ano sim, ano não, eu ter um filho. Cara, most millennials escolheriam turismo. Eu sinto. Então, mas eu acho que isso tem uma relação com a parada do trabalho, sabe? Porque, tipo, o que faz você poder. Tipo, o que faz você poder pagar a porra de uma viagem pra Fortaleza que vai custar alguns milhares de reais? Pô, tu tem que ter alguns milhares de reais no banco, né? Sabe? Mas, de fato, o mero fato de você ter um filho já te trava, né? Tipo, você não vai viajar pra muitos lugares com um filho de, porra, 1 ano. Exato. E a parada é, tipo, se você... E não é nem isso, é o custo que vai incorrer no garoto. Puta, pouca renda disponível que eu tenho, vai pro caralho, porque eu vou ter que ter vou ter que pagar esse moleque. Caralho, fralda... Pagar salário pro teu filho? Não, pagar o... Porra, vou ter que pagar aquilo, Thiago. Vou ter que pagar a fralda pra esse moleque, escola depois, curso de inglês, senão ele tá fudido também, né? Escolinha de futebol. Sim, entendeu? Teu filho nascer canhoto, o sonho dele é ser ponta no Flamengo, não sei o que, isso é uma coisa bem Brasil também. Eu acho que esse sonho, cara, ele meio que tá fading mesmo. O jovem, ele prefere, cara, eu tenho mais renda disponível pra beber final de semana, para zoar com os meus amigos final de semana. E eu acho que não é necessariamente sobre dinheiro, é sobre responsabilidade também, né? Você falou, com um filho de 1 ano, pô, tu não vai poder ir no Beach Park, né? Você tem que fazer, vai ter que ir ali em Teresópolis, dar uma passeada. É claro, né? Porque o exemplo do Beach Park é uma viagem family friendly, né? Tipo, nenhum adulto. Exato. Mas exato. É verdade, pessoal. Você acabou me fudendo um pouco. Beach Park é 100% turismo pra família, assim, mas... Enfim, outra coisa. Mas lá, isso impede o cara de ter múltiplos filhos, né? Tipo, porque a luta não é pra taxa de para as pessoas terem um filho, sabe? A luta é para as pessoas terem 3, basicamente, sabe? Entendeu? E aí, é aquela história, você prefere ter um filho único ali, e tu viaja, sei lá, se for um cara classe média alta, tu vai ter um filho, vai viajar todo ano pra Europa, vai ficar tomando vinho Bordeaux com a tua mulher, ou você vai ter 3 filhos e todo o seu dinheiro vai embora, tipo, e tu vai ficar indo pagando a porra do colégio pro teu filho, sacou? Exato. E, cara, eu acho que também, eu acho que outra coisa que opera em outro nível também, homens têm preocupações materiais, tá popularizando o discurso, a parada do divórcio igual a ruína. Sim. Isso tá muito popular, né? Inclusive, você nem precisa de um filho pra se fuder num divórcio, né? Mas as pessoas colocam que aí o filho adiciona um elemento pensão, que aí tu vira escravo pra sempre. Todo esse discurso Red Pill as pessoas estão colocando. E eu realmente só não consigo entender essa porra. Eu não sei se Deus foi bom comigo, mas eu não consigo olhar pra mulher e pensar assim, tipo, cara, essa mulher vai me explorar até o osso. Cara, pior vai fuder a minha vida. Sim. Eu também sinto a mesma coisa que você, mas eu acho que isso é uma parada dos círculos, assim, que a gente anda, sabe? Eu sinto que talvez o círculo mais do brasileirinho médio... Puta, vai ter um bando de mulher que vai ter mais potencial de fuder a vida do cara. Não, por motivos greedy, assim. Talvez tenha, mas por outro lado a gente tá no Rio, tá ligado? Não, exato, né? Por outro lado também o cara, porra, se tu se esforçar, tu consegue uma mulher minimamente decente, né? Pelo amor de Deus. Eu sempre achei que isso nunca foi uma coisa... Eu nunca consegui enxergar o pandemônio em relação a isso. Tipo, eu consigo entender o cara que é incel, ok. Mas o cara que só, tipo, tem medo, tipo, um horror, assim, a ter, tipo, um relacionamento sério com a mulher...
É meio esquisito pra mim, sabe? Isso Sim. eu não consigo enxergar. Eu acho que em outro nível, pessoal, ainda mais um nível, eu acho que métodos contraceptivos foram popularizados cada vez mais. Então, hoje em dia... Sim. E a educação relativa a eles também foi popularizada através da internet. Então, o filho que escapa é cada vez menos comum, inclusive entre os mais humildes, entendeu? Sim. Por mais que tenha o discurso, Bolsa Família, isso é mentira, tá? Não é assim. Tipo... Nos Estados Unidos, eles têm umas gráficos, assim, que são curvas de fertilidade baseadas na renda da pessoa, né? Você já viu alguma estatística assim pro Brasil? Seria bem interessante. Não. Né? Mas, em geral, nos Estados Unidos, comporta da seguinte forma. Se você é muito pobre, você tem uma taxa de fertilidade que eles chamam de above replacement, né? Acima da reposição. Leia-se, acima de 2.1. Então, se você é muito pobre, a média das pessoas é, tipo, 2.5. Aí, se você é, tipo, cara, classe média baixa, a sua média reprodutiva é uma merda. Classe média, classe média alta é uma merda também. Aí, quando tu fica rico, aí você volta a ter uma coisa above replacement, né? E aí, a tese disso é... Cara, se você é muito, muito pobre, você só tem filho fora do casamento porque, enfim, sei lá, você é meio irresponsável mesmo, e aí você tem filho, tipo, sim, com múltiplas mulheres, o caralho, beleza. Se você é classe média, seja baixa, média ou alta, você é responsável o suficiente pra não ter filho fora do casamento, só que você não tá, tipo, blinging pra, tipo, sair dinheiro, metendo um bando de filho e continuar viajando pra Europa e o caralho. Aí, se você é realmente muito rico, aí você consegue, tipo, a tua mulher nem precisa trabalhar, você vai ter 5 filhos e vai continuar viajando pra Europa de qualquer maneira, tá ligado? Vai ter 14. Exato. E aí você consegue ter meio que status e vários filhos e uma coisa meio que não atrapalha com a outra, sabe? Eu acho que pra galera das classes sociais mais simples... Não, pra galera média, cara, vai ser difícil. Vamos ver aí umas décadas... de alta complexidade, assim, pra navegar, a galera do natalismo de renda média vai ser foda. Mas eu acho que o cara pobre também tá tendo consciência de que não quer ter filho. Sabe? Sim. Eu tô vendo no Twitter, né? A gente sempre fica nessa porra de olhar pro abismo e tal. Às vezes eu vou nos círculos... Eu era mais feliz quando eu leva menos pro abismo, mano. Não, eu vou nos círculos, tipo, de funk, assim, sabe? Aí, tipo, uma funkeira teve um filho. Aí eu dou uma olhada nos comentários. Eu preciso saber o que o brasileiro tá pensando. E as mulheres... muito simples assim, né? Às vezes você tá na foto lá com aquela parede sem reboco atrás e tal. Uhum. E aí, tipo, Deus me livre ter um filho. Pô, não sei o quê. Eu botei DIU no SUS. Mas é isso, né? Por que a mulher não quer ter filho? Sabe? Porque ela quer... Porque o status pra ela provavelmente tá associado a outras coisas, tá ligado? Sim, eu não acho que metodologias que... E tipo, só pra deixar bem claro, não é só mulher não, tá? Tá. Tipo, a gente tá fazendo esse comentário, mas longe da gente tá culpando mulheres. Não. Tudo que a gente tá falando sobre mulher é aplicável pra homem também. Exato. E a gente não tem motivo nenhum pra acreditar que respostas materialistas pra um problema que teoricamente é cultural funciona. Só que o brasileiro é tão materialista. Cara, eu não sei, sabia, cara? Eu acho que o brasileiro é um dos povos... É porque eu não conheço todos os povos do mundo ainda, mas... cara, acho que o Brasil é um dos povos mais materialistas do planeta Terra, mano. Cara, a parada é que, tipo, pro dinheiro virar uma parada que faz nego ter filho, é muito dinheiro. É muito dinheiro, né? Então, sei lá, nos Estados Unidos é tipo, acima de $500 mil por ano, assim, sabe? Tipo, o cara que ganha $300 mil por ano, que é uma grana muito responsa, não tem filho above replacement. É, tipo, acima de 500 mil. Então, tipo, cara, só não existe dinheiro suficiente na sociedade pra todo mundo ganhar grana o suficiente pra ter filho, tá ligado? O Lula dá dinheiro. O Caralho. Lula tá dando dinheiro pra pessoa terminar o ensino médio na escola pública. Lula vai dar $50 mil pra todos os casais brasileiros. Relaxa, isso não vai ser zero inflacionário, assim. Mas, eu não sei, cara. Eu penso que talvez soluções que fossem pra esse caminho... O que eu acho que fode muito o brasileiro, cara, é que o brasileiro de classe média, né? Isso aí é ruim pra classe média do mundo inteiro. Mas o brasileiro de classe média que é pesadamente tributado e que, ao mesmo tempo, não pode contar com nenhum serviço público. Porque são todos uma merda. São todos uma merda, ou seja, ele tem que pagar 2 vezes todos os serviços. Sim. Esse cara se fudeu. Se a escola pública fosse razoável, pelo menos houvesse uma escola pública razoável. O custo de vida pro cara classe média, assim, já ia ficar muito mais facilitado. Surreal. A gente sempre fala essa porra, o cara que mais se fode no Brasil é o cara com renda de R$7 mil. Por volta ali, 5, 7. Porque ele paga... Agora não mais 5, né? Porque ele vai pagar bem menos imposto agora. Talvez agora tenha subido pro cara de 7 a 10, o pesadelo, assim, do Cuzil.
ter chegado nesse cara, porque ele não tem acesso a nenhum serviço de qualidade, ele é taxado a nível Exato, Europa. aí ele vai ter que pagar a porra do plano de saúde, igual o cara rico. Só que o cara rico não faz diferença, porque ele tem grana. Ele vai ter que pagar o colégio pro filho. Só pro filho dele não estudar com marginal. Exato. Sabe? Enfim, isso é uma preocupação muito específica do Rio de Janeiro também, né? Eu não sei se a galera aí, sei lá, porra, nego de Curitiba vai ficar vendo o nosso vídeo e falar, porra, colégio público é bom pra caralho. Não. Assim. Só que, tipo, a minha preocupação... porque no Rio é pior, né? Não, o Rio não dá. Não dá. Bem complicado. Não dá. Tipo, cara, se tu é classe média, tu tem que dar um jeito de botar teu filho no colégio militar, no Pedro II, no CAP, uma porra assim. Eu pago uma escola que é meio ruim, né, pra ele. Você não consegue dar um ensino de ponta. Mas sim, tem muito colégio público bom no Rio também. Mas são aqueles que não estão sob a jurisdição direta de ensino médio do governo, tipo, do município ou do estado, né? São federais. Eles são bons. Mas, tipo, cara, eu acho que essa situação é muito complicada. Realmente, pô, pra tu explicar pro cara que tá tirando 10 balas, pô, às vezes trabalhou pra caralho, veio de baixo. Nossa, fiz um sacrifício tremendo pra chegar nesse patamar de renda. Ele fala, cara, então, você tem que ter 3 filhos. Sim, 3 escolas, 3 planos de saúde. No mínimo. Lazer pros 3. Comida pros 3. Comida eu não acho que é o maior problema. Mas, porra, é difícil. E você ainda tem que falar pra mulher dele que ela tem gera uma renda adicional em casa que ela vai ficar grávida um tempão. Ela não vai trazer... Quer dizer, ela vai trazer renda pra casa, licença maternidade e tal, mas não vai ser aquela coisa. A carreira dela vai estagnar, tá? Exato. E eles não vão ter dinheiro mais pra fazer porra nenhuma. Exato. Mas é aquilo que você falou. Eu acho também que se a cultura acerta... Exato, porque a grande questão é o seguinte... o argumento antigamente as pessoas eram muito mais pobres. Tipo, ponto de vista objetivo de material, assim, eram muito, muito mais pobres no mundo inteiro, no Brasil, então, é incomparável. Tipo, quando a gente fez aquele vídeo de Brasília, a gente viu que o PIB per capita no Brasil, na época de Brasília, era tipo 1/10 do que é hoje, sabe? E mesmo assim, nego tinha muito filho. Por quê? Sabe? Eu acho que... E aí entra um dos problemas da esquerda também. É porque meio que era a única coisa que a mulher tinha pra fazer socialmente. Tipo, o modus operandi padrão pra mulher era só, tipo, cara, você vira mãe, vira dona de casa, sabe? E é isso. Só que ao longo do tempo foi criando, tipo, uma das coisas que eu mais penso, assim, sabe, culturalmente, quando eu penso sobre o avanço da esquerda ao longo do tempo, é que a esquerda, ela é a força que luta por igualdade. Só que igualdade tem uma interpretação boa, né? Que é tipo, os melhores, os piores, quem tá ferrado na sociedade tem que ter uma oportunidade melhor, o que é ótimo. Só que tem um lado que é meio ruim, que é tipo... Que é homogeneização, sabe? Então a esquerda é a força da igualdade e da homogeneização. E a partir do momento que você homogeneiza o estilo de vida ideal do homem e da mulher, dado que o homem nem é capaz de ter filho, sabe? Não faria nem sentido, tipo... O homem hoje tem a mesma expectativa que a mulher da década de 50 teria, que era ter filho, sabe? Que é ser só um dono de casa, assim. Não faz sentido. Aí acabou homogeneizando no estilo de vida do homem. Então, tipo, tanto homens quanto mulheres têm um ideal que é ver o estilo de vida do homem. E aí, pra esquerda, a ideia de que, tipo, não, talvez, na verdade, a cultura ela tem que voltar a falar que, tipo, homens e mulheres têm papéis diferentes na sociedade, só seja impossível, entendeu? Porque, tipo... Isso é inconcebível, sabe? Sim, tipo, a luta... Isso iria destruir a ideia de igualdade e homogeneização, que é o grande... grande ethos movedor da esquerda ao longo dos décadas e das décadas e dos séculos, sabe? Sim, ia ter que reverter um processo de... Porra, século mesmo. Bota 2 no mínimo, talvez 5, né? Exato. Se você pensar, caralho, do Sargão da CAD até hoje, pô, é um triunfo tremendo desse vetor de esquerda. Então ia ter que ser uma maré contra bizarra. Tipo, eu acho que a gente tá falando muito da perspectiva não futurista também. Se tivesse um cara aqui que fosse um cara de tech, iria estar falando como a mulher ia ser emancipada do fardo gestacional dela por úteros artificiais, entendeu? E aí... Eu ia falar pra ele, bro... Acordar! Pisa na grama. Exato. Mas, enfim, tá aí, né? A galera tá pensando sobre isso. Tipo... Tá aí, né? Na cabeça das pessoas, porque aí não tá. Não, mas tá aí pra sair, eu acho, talvez, né? Que aí você vai poder ter um casal... Exato. Você vai ter um casal e eles vão gerar o filho numa terceira parte máquina. Sim. Pior que eu sinto que a solução nem seria essa. A solução... Tipo, se você quiser ser um schizo futurista... Vai falar state and force... Não. Eu acho que é, tipo... As mulheres, elas iam vender o óvulo. Aí você ia botar só o óvulo na máquina. E aí o homem ia ter o filho só ele sozinho, pô. E vice-versa, o homem vendeu
o esperma, entendeu? Que é uma coisa que meio que já acontece um pouco, mas se não tivesse todo o fardo da gestação e tal... Mas eu Só acho... que a parada é que, eu acho que isso não vai atrapalhar o fato que teu filho ainda vai demandar, 20 anos da tua vida, sabe? Eu não acho que homens sozinhos optariam por ter filhos. Eu acho que homens... Posso soar retardado, Eu acho que optariam. Eu posso soar um pouco machista aqui, me perdoem, mas eu acho que mulheres gostam mais de filhos e família do que homens. Sim, mas eu acho que tem uns homens que tem meio que uma parada meio de... Breeder, mano. Meu legado. Eu preciso deixar um filho, sabe? E aí se o cara fosse chegar, tipo, aos 50 anos sem ter conseguido uma mulher, ele ia só falar, tipo, mano, quer saber? Eu vou usar o útero biônico aqui pra eu ter um moleque, entendeu? Esse mercado talvez exista, assim, mas via de regra eu acho que, cara, filho tá muito... A ideia de ter filho tá muito conectada à ideia de ter uma família, sabe? Tipo, caralho, você tá pensando como futurista esquizo. Exato. Não, eu consigo enxergar esse mercado. Pro cara que vai falar, pô... Meu legado. Exato, meu legado. O cromossomo Y precisa ir pra frente. Exato. E aí vai ter toda também a polêmica em torno de comprar óvulo, comprar esperma. Tem muitas coisas que eu poderia falar sobre isso, mas que eu prefiro não falar. Mas aí o cara vai gerar o filho dele. Ok, mas isso não é uma família numerosa, né? Ele não vai gerar 10. Só que ele o Elon Musk seria um cara que... o Elon Musk faria isso. O Elon Musk faria uma máquina. O Elon Musk ele já tá fazendo de uma forma que nem tem útero biônico, né? Ele usa o útero biológico. E de uma forma bem cara, né? Ele dá tipo R$1 milhão pra cada mulher que tem um filho com ele, que é hilário, assim. E ele banca elas pro resto da vida, né? Mas eu acho... Se tivesse útero biônico, o Elon Musk teria tipo 500 filhos. Ou mais até. Ele só ia fazer tipo uma fábrica da Tesla pra ficar bombando bebês, entendeu? Sim. Com o DNA dele, eu nem sei exatamente qual a ideia que ele tem sobre isso, assim. Eu acho que tem um pouco do impulso eugênico do Elon Musk. Ele achar que ele é muito poderoso. Ele achar que ele é muito pica, tipo, mano, eu sou um gênio, eu preciso de mais gênios na sociedade. Cara, mas isso é uma coisa que as pessoas ainda não problematizaram, tá? Mas clínicas de fertilidade são extremamente controversas em termos de seleção de tudo, tá? Eu realmente não quero mexer, mas é muito esquisito mesmo, tá? E acontecem coisas ali que são preconceituosas, retrógradas, assim, né? Que seria pro senso comum, né, hoje. Mas acontece. Na hora que ninguém tá olhando. Muito. E eu não sei se o futuro caminha por aí, sabe? Eu também acho que não, pô. Mano, sinceramente... Útero biônico, caralho, essa porra não faz o menor sentido. Mano. Tem também a possibilidade do útero biônico emancipar o fardo do cidadão de ter filho, né? O Estado vai trazer pra si a responsabilidade. Aí a gente começa a entrar naquele... Entrando no negócio Admirável Mundo Novo. Exato. Que aí o cara já sai preparado pra um papel, né? Ele já é formado. Você é a casta alfa. Você vai virar um juiz do STF. Você é da casta zeta. Você vai virar... Não posso falar, é uma profissão, seria muito escroto, né? Mas, enfim, você vai pra uma profissão merda, subalterna. O exemplo no livro é assessorista. Que é a profissão que não existe mais. Caraca, que engraçado. Era assessorista e minerador, né? Assessorista eu acho que nem era a última. A mais fodida era minerador. Inclusive... Tradicionalmente, quem mais foi... Tipo, mineração é uma atividade tradicionalmente feita por escravos. Você se fode, exato. E aí o embrião era até moldado. Tinha uma coisa meio lamarquista que eles expunham o embrião a calor pra caralho e... pressão, escuridão pra acostumar ele já com as minas quando ele crescesse. Caralho. E tal. E o feto já era feito... Esse livro é muito bom, tá? Vale muito a pena ler, se alguém não tiver lido. Ele é muito melhor do que 1984. Sim. Muito melhor, muito mais atual, né? É aquilo, a distopia pela irrelevância da verdade, não é? Porque porque você precisa acreditar. Não, isso é uma ficção muito boomer, assim. Eu acho que 1984... tem um ethos muito boomer de quem viveu a Guerra Fria e tem muito medo do Alexandre de Moraes. Não, eu gosto bastante de 1984 gay, também. Você é meio gay. Você gosta de quê também? Revolução dos Bichos. De braço. Eu realmente não, eu acho que 1984 é tipo... É muito mais... Então, eu acho que é uma parada que não rolou no mundo inteiro, mas ainda, sabe? Eu sou da tese do ainda. Cara, a parada que mais me pega no Admirar Muito Novo, que eu acho que é muito mais rico, é muito mais complexo. É uma viagem de LSD, literalmente, né? Aldous Huxley, um grande entusiasta de psicodelia, né? E drogas psicodélicas, um dos primeiros a mexer com isso. Cara, tem uma viagem muito louca, é muito real. E cara, de todos os livros que eu li na minha vida, que enfim, mais do que a média, mas talvez não tanto quanto você, certamente. Que isso? Talvez tenha sido o melhor livro que eu já, em termos de, tipo... do estilo, sabe? Eu achei o livro mais bem escrito que eu já li. Muito bom. Ele é tipo, nossa, sabe? Você fica... Eu lembro de ler e, tipo, muito rápido, assim. Eu ficar, assim, fascinado. Eu ficava, caralho, que porra é essa? Mas quando eu li, eu pensei, pô, que viagem. Maneiro. Aí, muitos anos depois, eu fiquei... o que não tá acontecendo agora? Porque, tipo, a parada de 1984
você vai ser forçado a acreditar numa mentira. Forçado, à força. Em 1984 é tipo, ninguém... Admirável Mundo Novo. Desculpa, perdão, Admirável Mundo Novo vai ser tipo, todo mundo tá ligado, meio que tá ligado, mas ninguém liga. Foda-se, tipo, soma, sabe, TikTok. Eu também não quero cair muito naquele clipe do... Isso é um negócio que eu definitivamente diria pra gente colocar se o YouTube não fosse chato, mas é aquele clipe do Pearl Jam, Do The Evolution, tá ligado? Que tem clipaço. Tem... Não que eu seja fã de Pearl Jam, mas tem uma vibe muito admirável, muito novo ali. Mas eu acho, cara, que o Estado pode tomar pra si esse dever, né? Esse dever reprodutivo. Na Grécia Antiga tem bastante... Não, e a verdade verdadeira é que na China você não precisa do útero biônico pro Estado tomar conta, né? Sabe? Eu já vi várias pessoas dizendo um argumento que, tipo, cara, se for necessário a China vai, tipo, inseminar forçadamente as mulheres, assim. Eu acho também. Porque, tipo, quem vai impedir o Partido Comunista de fazer isso? A política do filho único, ela parece só burra, mas ela foi tipo um tirânica pra caralho, né? Extremamente autoritária, entendeu? Uma coisa muito maluca, muito louca, entendeu? Eles podem fazer a política do filho triplo, né? Exato, que aí você vai ser só... tem que tirar 5 anos pra ficar engravidando toda mulher. Dever civil. E a parada, na minha opinião, é, tipo, a China, se for fazer isso, ela sem dúvida vai tomar considerações eugênicas na hora de... Tá rolando, né? Vamos ser bem honestos? Eu acho, pelo menos, que lá na China... tem... Lá nos rincões profundos da China. Exato. Você sai 100 quilômetros do litoral, sem querer maldizer, né, o patrocinador do programa, mas eu acho que já tem um bando de milionários só indo pra China e, cara, fazendo bebê eugênico, entendeu? Dizem que aquele jogador de basquete, como é o nome dele mesmo? Yao Ming. Que ele era o fruto de um projeto eugênico, só que era de atletas. A moda antiga, Exato, a moda antiga. Então, o governo chinês pegava, tipo, os melhores atletas e fazia questão que eles tivessem filhos, eles meio que direcionavam, assim, os casais. E aí, o resultado foi o Yao Ming, né? Que era, tipo, um jogador de basquete de 2,35 m. Sabe quem também é fruto de um projeto eugênico? Nazista esse. A cantora do ABBA, principal. Mas aí, qual era o objetivo? Era só fazer o bebê mais ariano possível. Foi uma série de experimentos conduzidos lá na Noruega. Aí, na infância dela, ela teve que lidar com um trauma, não só, né, do pai dela, enfim, mas como um escárnio de todo mundo na Noruega, porque a mãe dela... A mãe dela era tipo uma breeder da SS, assim, isso era extremamente mal visto. É, óbvio, né? Sim. E aí ela teve que lidar com o escárnio disso na Noruega. Caralho, uma doideira. A ABBA é de extrema direita, não pode ouvir ABBA. Mas isso é, cara, loucura, né? Daria um excelente livro até. Sim. Mas, enfim... Voltar, eu acho que eu não sei se a gente divagou o suficiente sobre por que ter filho é de direita, entendeu? E quais as consequências. Mas eu acho que ter filho nem é de direita, eu acho que... Eu não acho também. Eu acho que ter filho só é tipo... Ter filho não é de esquerda. Como a esquerda se põe hoje, sabe? E aí, o que eu acho que provavelmente vai acontecer? Eu acho que a esquerda vai ter que abandonar essa crença, porque isso é uma crença muito... É tipo um dead end evolutivo se você pensar na evolução dos memes, sabe? Suicídio. Das ideias. Então, tipo, a esquerda vai abandonar isso... E nesse hiato, enquanto a esquerda tá nesse beco bizarro, ter filho vai ser de direita, né? Porque tem as pessoas que dizem que direita é meio que uma categoria excludente, né? Sabe? Tipo, não existe você ser de direita, existe você ser de esquerda, e você não ser de esquerda é você ser de direita, sabe? Que é igual você ser... Como é que é o termo judaico, né? Já que a gente já falou um pouco sobre Israel. Goim. É tipo, você ser um gentio. Tipo, Goim. Você ser goim... Não significa nada sobre você, sabe? Sim, quer dizer não judeu, né? Só quer dizer não judeu, entendeu? E direita só quer dizer não esquerda. Então, tipo, porque ao mesmo tempo, quem é de direita? Tipo, o Reagan é de direita, o Hitler é de direita, o Putin é de direita, e essas pessoas não têm nada em comum, assim, basicamente. É engraçado, é porque eu nem acho que são todos... É um subsecto da esquerda que eu acho que é muito antinatalismo. Mas é engraçado, né? Porque o grande líder político do natalismo é um comunista, né? O Ceausescu, ele é o mais radical nesse sentido. Sim. Né? Deu errado também. Quer dizer, deu certo no primeiro momento, mas depois o superávit... Pra quem não sabe, na Romênia, na década de 70 e 80, o ditador comunista obrigava as mulheres a estarem grávidas o tempo inteiro, assim. Exato. E ele conseguiu... deve ser interessante, vai ter que ser a população. Também que a fertilidade também vai... Deve aumentar, né? Pô. É isso aqui, entendeu? Então a fertilidade tava baixa. Exato, foi tipo 1960. A fertilidade ficou abaixo de 2. Aí o Ceausescu falou, tipo... eu preciso de uma população grande para ser um país grande. Aí teve uma fertilidade, explodiu em 1 ano, assim, pra quase 4, né? Você vê que o governo fez uma parada quando tem uma explosão tão meio antinatural, assim, né? E aí durou algum tempo e a porra foi colapsando porque
Uma das coisas que aconteceu também é que nego... Primeiro, parte do que o governo fazia era verificar se as mulheres estavam grávidas ou não. E aí, não durou muito tempo, os policiais só ficaram tipo, bro, isso não é meu trabalho, tá ligado? E igual na cortina de ferro na União Soviética, o que acontecia muito que era tipo, eles fingem que me pagam e eu finjo que trabalho. Os policiais trabalharam por tipo 2 anos e aí depois entraram na lógica do eu finjo que trabalho. E aí eles pararam de trabalhar. E o Ceausescu proibiu contraceptivo. Só que o que aconteceu foi, tipo, rapidamente começou a ter um... Aborto em massa. Não, influxo em massa de contraceptivo contrabandeado, sabe? Tinha um mercado negro de contraceptivos na Romênia nessa época, entendeu? Mas enfim, até que durou bastante tempo a taxa romena alta. Só que até o fim da... Literalmente, cara, foi de 89 pra 90 que ela cruzou a fronteira do below replacement, né? Só que isso, cara, é muito tirânico, entendeu? Também se obrigar a mulher a estar grávida o tempo inteiro, isso é porque ele se convenceu de que população era igual a poder. O que... Tem uma certa verdade nisso, né? E acho que cada vez mais pro futuro, tá? Sim. Conforme a tecnologia vai se emparelhando, né? Você não tem grande mais distinções entre tecnologia entre os continentes. A Romênia é um país grandinho aqui, né? Comparado com os vizinhos. Tipo, é 3 vezes maior que a Bulgária. É o primo gótico distante da família latina. É o romeno. É terra do Drácula também. Mas tipo, o Ceausescu, ele, cara, é um maluco de esquerda. A visão dele é meio que uma visão nacionalista, eu acho. Eu acho que talvez o nacionalismo nos próximos anos tome um pouco isso, sabe? Sim. Reaproprie pra si. Porque não é uma coisa estritamente comunista. Exato. Né? E nacionalismo não é uma parada estritamente de direita, né? Muitas vezes acaba virando uma coisa meio de esquerda. Exato. Eu acho que vai estar associado a temas de nacionalismo, tradicionalismo. Sim. No futuro, a gente falou, inclusive, que eu acho que vai ter um renascimento nacionalista na América do Sul. Só que tem uma grande questão, né? Enfim, esse já tá ficando meio longo, mas vamos supor que seja necessário para que a fertilidade aumente, uma de 2 coisas. Ou você tem um governo extremamente tirânico, que vai violar o direito de todo mundo, sobretudo das mulheres, né? Que era o caso do Ceausescu, foi o caso da China quando eles fizeram a política do filho único. E sem dúvida vai ser o caso da China se eventualmente eles fizerem a política do filho triplo, sabe? Teve um prefeito no Paraná também, no Brasil, durante a ditadura militar, que fez o Ceausescu. Mas enfim... Powerful. Ou seja, se for necessário ou uma violação em massa do direito das pessoas, sobretudo das mulheres, ou for necessário uma cultura mais tradicional, que valoriza mais o papel da mulher tradicional como mãe, sabe, como dona de casa, etc., eu sinto que, cara, pra esquerda liberal no Ocidente vai ser uma merda inacreditável, assim. Porque a esquerda liberal é contra violar o direito em massa das pessoas, ainda mais das mulheres, né, que é meio que um grupo protegido e tal. E... porra, a coisa mais antiprogressista que existe é valorizar o papel da mãe, sabe? Tipo, é um problemão, assim, pra esquerda, mano. O que eu acho que as questões que concernem gênero e sexo que atrapalham a esquerda abraçar a pauta dos bebês seriam superadas com a tecnologia do útero. Mas isso não vai acontecer, brother. Tá. Vamos supor que não aconteça. Bro, pra mim nada aconteceu. Eu ainda tô basicamente na máquina. Eu tô basicamente na internet. Eu não adotei mais nada depois disso. Você tá como os astecas e os maias. Exato. Andando na internet. Exato. Não, exato. Eu não evoluo assim tão rápido. Mas vamos supor que o útero de ferro não aconteça. Então aí fudeu mesmo. A parada é que você tem que emancipar a mulher pra poder trabalhar e você tem que emancipar casais não heterossexuais a terem filhos. Tem que garantir a eles a possibilidade de. Hoje em dia isso acontece mais com extrema dificuldade, que a parada do bebê barriga de aluguel, essas porra que nem pode, né? Na real é ilegal. Mas aí se você tiver o útero de aço, começar a escrotizar cada vez mais a ideia. A parada do útero de aço aqui, tipo, bro, só não vai acontecer, então. Útero de aço, ele emanciparia a mulher pra trabalhar à vontade e pro casal mais ou menos, né, cara? Porque você vai ter que continuar tendo que cuidar do filho, mano. Sabe? Não, mas a parada o pior é, tipo, os primeiros momentos ali. Talvez ia ter, tipo, útero de aço. Você vai precisar do útero de aço e da babá de aço também, né? A babá de ar, assim. Talvez tenha. Se eu fosse um cara cabaço hiper de... o futuro da tecnologia, babá. Vai ter o útero de aço e a babá de ar. Não, beleza. Vai ter até lá uma creche. Mas aí já é o Admirável Mundo Novo, entendeu? Talvez seja o caminho. Mas não vai ser. Bro, trust me. Quer casar dinheiro? Cara, a gente não vai estar vivo pra ver, provavelmente. Você vai me pagar o quê? Lá no céu? Sim. Você vai me visitar no céu ortodoxo. Mas enfim, o Aldous Huxley talvez ele tenha visto o futuro, cara. Mas se isso não acontecer, e aí? Que bom, eu fico feliz. A ideia do útero de aço me assusta um pouco. E como que a esquerda vai conseguir... Então, eu ia falar que essas duas poderiam ser superadas por tecnologia ou por algumas modulações de costume. Tipo a parada da barriga de aluguel, se isso fosse banalizado.
Será, cara? Porque, puta, a barriga de aluguel é um fardo tão meio grande assim, né, cara? Merda. Eu acho surreal, acho muito tabu também, acho meio errado. Mas o grande ponto pra mim é que pra mim não é só, tipo, a gravidez, não é a questão, sabe? É a gravidez e você cuidar da porra do filho. Mas eu acho que... Tipo, claro que a gravidez é uma questão. Claro que cuidar do filho nos primeiros anos dele é uma questão maior do que depois. E esse fardo, naturalmente, esse trabalho, né? Naturalmente ele cai mais na mulher do que nos homens, assim. Mas meio que já é o campo da creche pública. Ia ser mais creche por mais tempo. Esse talvez virasse Esparta. Esparta era mais de esquerda do que Atenas em muitos sentidos, entendeu? Mais ou menos, assim, em termos de igualitarismo e tal. Sei lá. Pelo menos os comunistas na Alemanha achavam isso, né? Eles adoravam Esparta. É porque os comunistas na Alemanha tinham uma vertente meio reacionária correndo por eles, assim, né? Sim. Mas enfim. E aí, tipo, você vai deixar o teu filho sobre cuidado do Estado até os 5 anos, sei lá, entendeu? Isso é tipo de merda que a esquerda poderia modular. Eu tô tentando make it make sense. Eu não estou tentando make sense, entendeu? Entendi. Mas, e aí, sei lá, pra mim isso é uma solução que eu consigo ver a esquerda defendendo essa porra. Só que, igual muitas coisas que a esquerda adotou como pauta nos últimos 15 anos, isso é uma merda que, tipo, doesn't work. Agora, sabe? mas... Que é o que a gente tava falando no site, sobre, tipo, tapar o sol, sabe? Que é tipo, não, a gente precisa resolver o problema do aquecimento global. Como? Tapando o sol. Tipo, brother, não vai dar certo. A parada pra mim é que o discurso do aquecimento global, esse é inconciliável ter filho. Esse só não dá. Isso aí eu acho que tá fadado a morrer relativamente... Você acha que o culto à Pachamama... Que tá correndo pelo subterrâneo, assim, do Ocidente. Cara, eu acho... Enfim, e aí isso aí já tá fugindo muito do assunto, mas... Eles fincaram 2030 como sendo uma data relevante, né? Cara, tá chegando e não mudou nada, né? Tipo, e aí? Aí eles vão fazer tudo, tipo... não, agora vai ser 2040. Vai ser igual a previsão do tempo, pessoal. Falar, amanhã vai chover. Só cada vez, aí chega, cada vez que você empurra com a barriga, você perde credibilidade, né? Você parou de acreditar na previsão do tempo? Deu cai, mano. Deu cai. Por isso que eu eu nem vejo previsão do tempo. Cara, eu literalmente... Eu já falei essa porra. Eu faço meus programas... Os meus programas são destruídos por causa da chuva. Eu só fico, tipo, sad, tá ligado? Eu fico triste, assim, tipo, caralho. Putz, eu devia ter visto a previsão do tempo, tá ligado? Mas eu não vejo. Mano... Powerful. Cara, Deus fez o tempo como ele quer, entendeu? E Deus não me deu o poder de saber o tempo que vai ser amanhã. Mas é a coisa da previsão, entendeu? Eu falei, tem um episódio, o último episódio no site, a gente ficou conversando bastante sobre isso. Dá uma olhada lá. Então pessoal, entra lá e comenta aí por que vocês acham que ter filho tá virando uma coisa meio de direita, o que vocês acham que a esquerda vai fazer com relação a isso. E pessoal, muito obrigado. Esse foi o Novos Clássicos Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclassicos.com.br. Lá você pode não só assistir o episódio extra grátis, como se você quiser apoiar o canal por R$12, você tem acesso ao programa de perguntas e respostas. E por R$25 você tem acesso ao NC Plus, que é onde a gente bota umas discussões mais filosóficas, mais aprofundadas. E você vira tipo um mega mecenas assim, do canal. Então se você gosta muito... A gente agradece muito pra quem contribui. Episódio fresquinho do pessoal tá lá. Exato. Fora isso, pessoal, camisas aqui, ó. www.lojanc.com.br, tá? Essa camisa do Carlos Magno tá muito irada. Muito e essa aqui é do Atlas também, né? Atlas é responsabilidade, né? Exato. E fora isso, nos sigam no Twitter. Meu arroba é pessoa99. Meu é @novosclassicos. Eu roubei o arroba pessoa. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Tenham filhos.